Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação de hoje. Encontramos em Gênesis, no capítulo 26, os versículos 23 a 25, onde está escrito assim: Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. O texto para a meditação de hoje, falando sobre 7 motivos por que não devemos temer. O texto lido traz-nos a lembrança um momento difícil na vida de Isaque. Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa, o prometido pelo Senhor, quando em Abraão e Sara, humanamente, as condições físicas deles era impossível de gerar um filho, visto que Sara era estéril. Mas a promessa de Deus era que faria de Abraão uma grande nação e que dele descendiam povos, nações, tribos e línguas, ou seja, através de Abraão, Deus estava estabelecendo como o seu plano se realizaria. Olhando para si, tanto Abraão quanto Sara não viam condições nenhuma para aquele cumprimento, mas decidiram crer no Senhor. Abraão sempre procurou crer e obedecer à orientação de Deus, não procurando detalhes, como Deus ia fazer, como por onde ia levar, como as coisas iam acontecer. Abraão, ele tinha consigo uma qualidade muito necessária. Ele ouvia a voz de Deus e obedecia, simplesmente assim. Ele não ficava procurando coisas para depois, então, decidir se obedeceria ou não à direção de Deus. Deus falou, ele cumpria imediatamente. Foi assim quando Deus chegou a Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia não diz que Abraão ficou perguntando: quando eu devo sair, por que devo sair, qual é a terra, o lugar por onde o Senhor vai me mandar, o que é que tem lá melhor do que aqui onde eu estou. Não, Abraão não disse nada disso. A Bíblia diz: e saiu Abraão sem saber para onde ia. Mas ele foi. E quando Deus lhe prometeu, fez-lhe a promessa que dele descenderiam nações, ele creu. Passou-se o tempo, Deus cumpriu a sua promessa. Após ter cumprido a promessa, quando Isaac estava com uma certa idade, já na sua juventude, Deus chega a Abraão e pede Isaac em sacrifício. Abraão leva Isaac ao sacrifício. Deus disse que mostraria o lugar para ele. Não disse qual era o monte, qual era o lugar. Somente que o levasse ao sacrifício. E Deus mostrou-lhe o monte Moriá. Ele o leva com todo o preparo para oferecer o holocausto ao Senhor, que é a oferta queimada por inteiro, e ele faz todo o trâmite até o momento de levantar o cutelo para imolar Isaque, quando ouve então a voz de Deus e diz: Abraão, não faças tal, porquanto agora sei que temes a Deus. E ele então reteve a sua mão. Deus poupou a vida de Isaque, porque estava avaliando a fé, o temor no coração de Abraão. Passado o tempo,
assim como aconteceu com Abraão, sempre no caminho da vida. O nosso caminho, ele é um caminho que tem altos e baixos. No caminho que nós trilhamos, nós encontramos bênçãos, mas encontramos fartura, abundância, mas também atravessamos necessidade, atravessamos por fome, por perigos, por ameaças, enfim, quem está caminhando está sujeito a toda sorte de perigos. Mas o que é que faz a diferença na vida de quem decide crer, confiar e descansar no Senhor Deus? É que há uma segurança de que o Deus que nos manda caminhar é o Deus que não nos manda ir e fica olhando. Ele caminha conosco, ele vai junto, ele vai ao nosso lado. Aqui nós encontramos Isaque. Certamente ele teve experiências quando, junto a seu pai, viu por quantas dificuldades Abraão atravessou, mas em todas elas ele manteve a fidelidade, a lealdade e a obediência para com aquilo que Deus lhe havia dito. Estas experiências de Abraão certamente marcaram também a vida de Isaque. Porém, quando chegou o momento de Isaque, que Abraão certamente já tinha sido recolhido pelo Senhor, e agora Isaque não estava mais na dependência de Abraão, ele precisava agora caminhar sozinho. E quando isto acontece, Deus aparece a Isaque e reafirma a ele as promessas que havia feito a seu pai Abraão. E disse: todas quantas promessas foram feitas a Abraão, elas são renovadas a Isaque e nele se cumprirão. Então, Abraão foi quem gerou a Isaque para um propósito de Deus, e através de Isaque isso daria sequência. Nós vamos observar depois que também Rebeca era estéril, mas chegou o momento em que Deus lhe abriu a madre e lhe deu Isaque, e lhe deu Esaú e Jacó. E através de Jacó o plano de Deus seguiu, e por aí foi, e distribuiu-se entre as tribos de Israel, que foram originárias em Jacó, neto de Abraão, por onde a promessa também estava atravessando. E chegou aos nossos dias, nós encontramos este povo maravilhoso de Israel, que foi escolhido e preparado pelo Senhor para ser o seu povo. Mas, falando hoje sobre Isaque, tudo estava bem, ele tinha adquirido bens, riquezas, tudo que era de Abraão passou-se a Isaque. Mas chegou um dia em que a fome passou a ser uma companheira também na vida de Isaque. E aqui no capítulo 26, e o versículos 1 e 2, diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E ali apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Deus levou Isaque à terra de Gerar e disse a ele o seguinte: Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O motivo destas bênçãos terem sido
confirmadas à vida de Isaque foi a maneira como Abraão viveu, em obediência à voz do Senhor, guardando o seu mandado, seus preceitos, seus estatutos e as suas leis. E diz-nos: assim habitou Isaque em Gerar. No tempo em que Isaque habitou em Gerar, que era uma terra onde estavam habitando os filisteus, quando Isaque chega a Gerar, por ocasião da fome que havia lá onde ele estava, ele, na sua peregrinação, encontrou e certamente tinha conhecimento de que naquela terra seu pai tinha também caminhado por ali um certo tempo e tinha, como Abraão sempre era previdente, ele chegava no lugar, ele edificava um altar, ele invocava o nome do Senhor e ele procurava desfrutar sempre o melhor da terra. E quando chegou a esta terra, Abraão abriu ali 3 poços, de onde surgiam águas para a manutenção da vida, dos animais e de todas as coisas. E quando Isaque vai a Gerar, ele certamente lembra-se daqueles poços que foram abertos pelo seu pai. Ele semeou naquela terra, a terra precisava também ser regada com a água, e aí começou um problema para Isaque. Mas ele saiu para a terra de Gerar com uma promessa de Deus, dizendo: não temas, porque certamente o Senhor o estava conduzindo. E quando chega ao primeiro poço que ali estava, os servos de Isaque cavaram o poço que Abraão tinha aberto ali e que os filisteus tinham entulhado com terra. Então eles tiveram dificuldade de tirar aquele entulho que estava ali, para que novamente a água pudesse brotar e surgir. Então diz: então Isaque foi-se dali, fez o seu assento em Gerar e habitou ali. E tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Então eles cavaram um poço ali e acharam águas vivas, e vieram então os pastores de Gerar e porfiaram, quer dizer, contenderam com Davi, porfiaram com Isaque, e porfiaram com Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, significa lugar da contenda. Então Isaque deixou aquele poço e foi para um outro lugar com os seus servos, e cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. E chamou o nome deste segundo poço Sitna, que significa inimizade. O povo de Gerar não queria conversa, não queria amizade, não queria relacionamento com Isaque. No entanto, Isaque estava ali debaixo de uma orientação de Deus. E partiram dali e cavaram outro poço e já não porfiaram mais sobre ele. Então chamou-se o nome daquele poço, Reobote, que significa alargamento. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Passado esta experiência dos poços, Isaque subiu até a terra de Berseba, que estava próxima ali. E quando ele chega a Berseba, vem o texto que li nesta oportunidade, dizendo: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo.
Deus reafirmando a Isaque a promessa feita a Abraão, dizendo para Isaque: não temas, porque eu sou contigo. Quando Isaque ouviu esta promessa de Deus, à semelhança de seu pai, ele edificou um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali a sua tenda e cavou um poço em Berseba. Ficou ali o tempo necessário que Deus lhe havia orientado. Significa dizer que no caminho da vida nós não vamos encontrar somente portas abertas, não vamos encontrar pessoas receptivas, não vamos encontrar fartura em todos os lugares. Haverá momentos na vida que a nossa vida caminha em ciclos. Há épocas em que estamos na época da abundância. Tudo que se planta, colhe. Onde coloca a mão, prospera. Tudo vai bem. Mas chega a situações em que aonde plantamos parece que não brota. Aonde colocamos as mãos parece que a coisa não funciona. E são as experiências no caminho da vida para entender que nós dependemos de Deus. E quando chegamos a este momento difícil, limitado, apertado, pressionado, perigoso, a promessa de Deus é que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O Senhor manda que a bênção esteja contigo. Então nós entendemos aqui, neste primeiro ponto, de motivo por que não devemos temer, é que nós não precisamos ficar correndo atrás da bênção de Deus. É o Senhor quem mandará a bênção. A bênção virá sobre ti e te alcançará. O abençoador é Deus. É Ele que transmite a bênção. E não precisa eu ficar escavando, procurando, correndo, lutando por alcançar, por pegar, por segurar a bênção. É preciso somente andar na direção e na vontade do Senhor. E a bênção de Deus, ela virá sobre mim e me alcançará. Ela virá sobre ti e te alcançará. Portanto, a palavra de Deus é: não temas, porque eu sou contigo. Então, por mais difícil que seja hoje o teu caminhar, o caminho por onde você está, quem sabe hoje você está no momento mais difícil da vida. Pode ser um momento de fome, pode ser um momento de provocações, pode ser um momento em que os inimigos se agigantam diante de você. A palavra de Deus nos traz a firme segurança, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Oh, promessa maravilhosa de Deus para cada um de nós, nesta manhã abençoada, que Deus abre oportunidades para entendermos os motivos pelos quais não devemos temer quando estivermos enfrentando problemas, dificuldades, pressões, necessidades, fome, aperto, aflição, angústia. É preciso voltar o nosso coração e crer no Deus que promete e cumpre. Se Deus prometeu estar conosco, Ele está conosco. Se Deus disse para não temer, é porque nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará à nossa tenda. As mãos do Senhor estarão estendidas para livrar, proteger e defender-nos de todo o mal. Aqui, para Isaque, assim aconteceu. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Quando nós observamos em Números,
no capítulo 21 e o versículo 34, Deus repete esta mesma expressão para Moisés, onde está escrito assim: disse o Senhor a Moisés, não o temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele, a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Também Moisés, diante dos inimigos, o Senhor disse, não temas. Como observamos também em Juízes, no capítulo 6, e o versículo de número 23, onde está escrito assim: porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Asbiezritas. Sempre a palavra de Deus nos caminhos da vida, por onde temos que atravessar. A palavra de Deus é certa, é segura, é final. O Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo esta manhã, no momento difícil em que você está atravessando. Deus abrirá meios, portas e caminhos e janelas para te socorrer, para te dar a segurança, para te conduzir diante da sua presença. Esta é a primeira razão pela qual não devemos temer, porque temos a bênção, a proteção de Deus sobre a nossa vida, no caminho por onde andarmos, de acordo com o propósito e a vontade de Deus para cada um de nós. É certo, é verdadeiro, é seguro a promessa de Deus. Não temas, porque estou contigo. Mas encontramos também a promessa de Deus no momento da fome. Isaac foi a Gerar por conta da fome. E nós encontramos em 1 Reis, no capítulo 17, e o versículo de número 13, onde observamos aqui a viúva de Zarefate. Ela estava pela última vez indo à cidade procurar certamente lenha para fazer um bolo com o último da farinha que ela tinha, na esperança de que aquele bolo para ela e para o seu filho iriam comer e depois iriam morrer. Ela disse, tenho somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. Apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Mas a palavra de Deus veio a ela através da boca de Elias, o profeta a quem Deus tinha dirigido, que fosse a Zarefate, que ele ali seria cuidado por uma viúva. Quando ele chega, a viúva está nesse estado, como que final, comer e morrer. Mas olha a palavra de Deus na boca do homem de Deus. Versículo 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A palavra de Deus para aquela viúva foi, não
temas, vai e faze conforme a tua palavra. A provisão de Deus é certa e segura no momento da fome. Quando Israel estava caminhando pelo deserto, havia saído do Egito e ia em direção a Canaã. No deserto não tinha nada, mas Deus fez aparecer a provisão necessária. Deus mandou todos os dias, por um espaço de 40 anos, Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes, Deus alimentou aquele povo por 40 anos, sem que eles plantassem, sem que eles regassem, sem que eles colhessem. Deus mandou a bênção chegar aonde estava o povo que ele havia escolhido e que estava caminhando. E no momento da fome, Deus trouxe o alimento, a provisão. Como ele trouxe a esta mulher viúva com o seu filho, que estava já enxergando a morte aproximando-se, a palavra de Deus foi: não temas. E Deus manteve a provisão desta mulher naquele espaço de 3 anos e 6 meses. Quando não houve chuva sobre a terra, Deus cuidou da viúva, do seu filho e do profeta Elias, até que Deus mandou a chuva e a terra passou a produzir novamente. Então, não temas. O motivo é porque no momento da fome, Deus tem a provisão certa para cada um de nós. Deus cuida do seu povo e cuida muito bem. Terceiro motivo pelo qual não devemos temer, nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 6 e o versículo 16, onde está escrito assim: quando o rei da Síria havia cercado Samaria e procurando fazer guerra contra Samaria, a palavra de Deus na boca do profeta Eliseu foi, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Amanheceu um dia, Geazi, quando sai fora da tenda, encontra Samaria cercada pelo exército dos sírios, ele fica amedrontado e diz: ai, meu Senhor, como quem diz, não temos saída, estamos no caminho da morte, porque há um grande exército cercando por aqui. E Eliseu então diz a ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E Eliseu orou e disse: abra os olhos do moço, para que ele veja. E quando ele viu carros e cavalos de Israel. Mas a palavra do profeta foi: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. Quando no momento de perigo, de batalha, de guerras e de pelejas, não temamos a fúria, a força, a estratégia, o barulho que o inimigo faz, mas confiemos no Senhor, porque a palavra de Deus é: não temas, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Portanto, não temas o perigo que se apresenta, as guerras e pelejas que se levantam. Não temas, é a palavra de Deus. O quarto motivo porque não devemos temer, nós vamos encontrar em Isaías, no capítulo 41
e o versículo de número 10, onde está escrito assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. No momento da fraqueza, no momento em que parece que as forças vão se acabar, que parece que o desânimo vai tomar conta, neste momento, a palavra de Deus para nós é: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto com a força da minha destra. Então, nos momentos de fraqueza, um dos motivos para não temer é que o Senhor se faz presente e nos ajuda, e nos renova, e nos encoraja e fortalece para seguirmos adiante. Mas temos ainda o quinto motivo pelo qual não devemos temer. Aqui em Isaías, no capítulo 43, e os versículos de 1 a 3, está escrito assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Então, encontramos aqui o Senhor garantindo a Israel, dizendo: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. E assegurou: quando passasse por águas, o Senhor estaria com eles. Quando passassem por rios, não seriam afogados. Quando passarem pelo fogo, não seriam queimados. Seriam guardados e protegidos pelo Senhor. Significa a presença de Deus no meio das provas e das dificuldades pelas quais tenhamos que atravessar. Quando Israel precisou atravessar pelo Mar Vermelho e depois pelo Jordão, o Senhor esteve com eles. As águas não submergiram, os rios não o afogaram. O Senhor esteve com eles. E quando os 3 jovens hebreus foram jogados na fornalha de fogo ardente, o Senhor se apresentou com eles, fez-se o seu companheiro, e não se queimaram, nem cheiro de fogo havia neles, porque a promessa de Deus permanece de pé. Não temas, porque estou contigo nos momentos de provas, de dificuldades, quando parece que tudo vai ruir por terra. O Senhor se apresenta e livra, seja no rio, seja nas águas, seja no fogo, seja aonde for. A promessa de Deus é: não temas, porque eu estou contigo. Observamos ainda em Mateus, no capítulo 10 e o versículo de número 30, o 6º motivo pelo qual não devemos temer, onde está escrito assim, versículos 30 a 31. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Falando aqui sobre a proteção de Deus. Às vezes as pessoas ficam preocupadas: o que comer, o que beber, o que vestir.
E o Senhor Jesus trouxe a lembrança que os passarinhos não plantam, os passarinhos não semeiam, no entanto, eles são alimentados pelo Senhor. O lírio do campo, ninguém trabalha em prol deles, mas o Senhor os mantém ali na sua beleza. E diz que nós somos muito mais valiosos do que os passarinhos, do que o lírio do campo, do que todas as coisas. E a promessa de Deus é: não temas, não devemos temer, porque Deus envia a proteção total necessária para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então este é o sexto motivo pelo qual não devemos temer. E o sétimo motivo pelo qual não devemos temer, nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 1, os versículos 17 e 18, onde está escrito assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A promessa de Deus para a vida por vir, a vida após a morte, a vida eterna prometida por Deus. Não é a reencarnação, mas é a vida assegurada por Deus, porque nós temos a vida física. Fomos feitos para viver a eternidade. Por conta do pecado fomos impedidos, mas através do sacrifício de Jesus, esta promessa foi restaurada a nós, e nós vivemos dias aqui na terra na expectativa e esperança de que temos uma promessa de vida eterna, de vivermos com Deus na eternidade. Então a promessa é: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que estou vivo, mas fui morto, mas agora estou vivo para sempre. E assim como Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, nós temos esta promessa de Deus de sermos transformados, ressuscitados para nunca mais morrer e vivermos com Deus na eternidade. Então encontramos aqui 7 motivos porque não devemos temer, mas afirmar a nossa convicção, lealdade, obediência, temor e disposição para servir a Deus e fazer o seu querer e a sua vontade. Estes 7 motivos, porque não devemos temer, devem estar na nossa lembrança, nos momentos adversos que atravessarmos. A promessa de Deus é: não temas. Então encontramos aqui o primeiro motivo pelo qual não devemos temer, é porque temos a bênção de Deus no caminho por onde andarmos de acordo com a sua vontade. O segundo motivo é porque no momento da fome, Deus traz-nos a provisão necessária. O terceiro motivo é porque temos de Deus a proteção contra o perigo, as ameaças, venham de onde vier e de quem vier. A palavra de Deus é: não temas. O quarto motivo pelo qual não devemos temer é que nos momentos de fraqueza, de vulnerabilidade, a promessa de Deus é que Ele vem nos ajudar. E Ele diz: não temas. O quarto motivo porque não devemos temer. O quinto, porque não devemos temer, é porque o Senhor se faz presente. Ele é a nossa companhia nas provas, sejam nas águas, sejam no fogo, seja onde for. O Senhor diz: não temas, eu estou contigo. O sexto motivo é porque temos de Deus a proteção, o livramento pleno e total. Assim como Deus cuida das aves, cuida das árvores, cuida das coisas, Ele cuida de cada um de nós. E para exemplificar
o cuidado nos mínimos detalhes da nossa vida, a palavra de Deus diz que Deus sabe quantos fios de cabelos há na cabeça de cada um de nós. Este é o cuidado detalhado de Deus. Então é a proteção total de Deus para a nossa vida, dizendo: não temas. E o sétimo e último motivo, porque não devemos temer, é porque através da vida de Jesus, morto, ressuscitado e vivo para nunca mais morrer, nós também recebemos uma promessa de que viveremos após a morte, através da ressurreição, da transformação, quando levados seremos para a presença de Deus e desfrutarmos com Ele a eternidade. Então, observamos aqui 7 motivos pelos quais não devemos temer. Qual deles está sendo o presente da sua vida? A promessa de Deus é: não temas. Siga confiante, encorajado, animado e disposto, fiel, leal e obediente a Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.